Agressão a colega de seleção e amor ao Brasil. Conheça Lloyd Augusto, reforço do Vasco. Jogador coleciona momentos inusitados, lives polêmicas e vive ascensão no futebol. O atacante Lloyd Augusto foi liberado pelo Alanyaspor para viajar e desembarca nos próximos dias no Rio para se tornar mais um reforço para o setor ofensivo do Vasco. Ainda desconhecido do torcedor brasileiro, o angolano de 24 anos fez sua carreira em clubes de Portugal e na Turquia. Mas quem é ele? O GE conversou com o comentarista esportivo angolano Romilson Teixeira para trazer alguns números, curiosidades e características do jogador. Confusões e afastamento na seleção de Angola. Em janeiro de 2024, Lloyd Augusto foi afastado da seleção de Angola após agredir o goleiro e companheiro de equipe, Cadu Monteiro, durante uma sessão de treinamentos em Bouaké, na Costa do Marfim, para a Copa Africana de Nações. O jogador também já havia tido um desentendimento com o treinador Pedro Monteiro por estar sendo escalado como lateral direito ou meia-direita, o que irritou o Lloyd, que queria atuar mais próximo ao gol. Após a briga com o goleiro, o jogador foi afastado da seleção e nunca mais foi convocado, como conta Romilson. Isso aconteceu durante a Copa das Nações Africanas 2023, que foi disputada em janeiro de 2024. Era um treino de preparação para o segundo jogo. O que sei, em termos de detalhes, é o que apurei junto de fontes na Federação Angolana de Futebol. As fontes afirmam que antes da agressão ao Cadu, que o próprio Lloyd confirmou ser verdade em live, o Lloyd já teria se desentendido com o treinador, uma discussão moderada, porque Angola tinha como sistema de jogo 3-4-3 e 3-5-2, e nesse sistema ele jogava como lateral direito ou médio direito, e ele queria jogar em posições mais avançadas. Na verdade, apesar do Lloyd ter jogado nessa posição em todos os clubes que passou, ele não gosta, e queria um protagonismo ofensivo na equipe. Depois do jogo de estreia, em que a atuação do Lloyd, defensivamente, não foi boa, o treinador experimentou o Ed Afonso, lateral reserva, como titular em um treino, e isso motivou revolta ao Lloyd. Nesse mesmo dia, sem razão aparente, atacou o Cadu, e isso motivou a sua exclusão da Copa Africana de Nações. O que se disse nos corredores é que o Lloyd começou a ter alguns problemas comportamentais após a morte do pai, e o foi um pouco depois desse incidente, explicou Romilson. Base no Sporting. Lloyd iniciou sua vida no futebol em um projeto na Escola de Futebol do Zango, em Angola. Depois, se transferiu para as categorias de base do Sporting, de Portugal e termina seu processo de formação no Farense, onde estreia como profissional, em 2021. Ele jogou em Angola apenas nos escalões de formação, e, em seguida, foi para a academia do Sporting, Alcochete. A passagem dele foi discreta, apesar de ele ter se destacado na formação e ter atraído a atenção dos grandes de Angola. O fato de nunca ter jogado a primeira divisão não o fez tão midiático, a sua popularidade começa quando estreia pela seleção nacional. Logo em seu ano de estreia como profissional, o jogador foi convocado pela primeira vez para a seleção de Angola. Foram 7 jogos e 1 gol, até o episódio de indisciplina, em janeiro de 2024. Lloyd teve poucos jogos e pouca sequência pela seleção, então, há pouca coisa por se dizer em relação aos palancas negras, mas até o episódio de disciplina na ele era muito admirado e apreciado, hoje, ainda é, mas essa situação manchou um pouco esse carinho. Ascensão no Mafra. É atuando pelo Mafra que o atacante chama, de fato, a atenção. Lloyd chega ao clube português no meio de 2022 e é fundamental na recuperação da equipe, que brigava contra a zona de rebaixamento na segunda divisão nacional. Com o jogador entre os titulares, o Mafra fica quase 3 meses sem ser derrotado e terminou a competição em 6º lugar. Por lá, foram 23 jogos, com 9 participações diretas em gols, 6 gols e 3 assistências. As boas atuações atraíram os olhos do mercado, e Lloyd acabou negociado com o Alanyaspor, da Turquia. Melhor momento na Turquia. Ao assinar com o Alanyaspor, Lloyd enfrenta seu primeiro desafio em um time de primeira divisão. Na temporada 2023-2024, o angolano soma 27 jogos, seu maior número de partidas em uma temporada como profissional, com 3 gols e 2 assistências. No Mafra, ele explode, e na Turquia experimenta o primeiro desafio profissional numa primeira divisão, em que o nível de exigência é maior.
Eu acredito que na Turquia, e principalmente no final da temporada de 2023 a 2024 e nessa temporada de 2024 a 2025 Lloyd viveu e vive o melhor momento da carreira. Está a jogar onde gosta, como extremo, ponta, mais perto da área, e com menos responsabilidades defensivas, está a marcar mais gols e fazer mais assistências, joga de forma mais livre.